Então, olá a todos, né? Vamos iniciar aqui mais um módulo aí da aula de sistemas inteligentes. Paramos nos conceitos, né, que estavam por trás de inteligência artificial e etc. Existe uma característica bem simples do que é, dentro da área de sistemas inteligentes, inteligência computacional. Existem dois conceitos, heurística e o conceito de um algoritmo simples. Existe também um terceiro conceito que se chama meta-heurística, mas aí nós vamos deixar para depois, tá? A, qual que é a diferença entre heurística e algoritmo? O algoritmo, ele tem uma certa limitação, ele segue algumas regras que são programadas pelo programador, então ele tem um início, um meio e um fim no processamento. Ele trabalha em cima de premissas lógicas, né, de verdadeiro ou falso, de maior que, menor que, etc., né? Resolve algumas coisas da matemática, principalmente até níveis de equação de sistemas, vamos dizer, sistemas lineares, e você pode colocar pontos de verificação nesse algoritmo para fazer testes, checagem, verificar se o algoritmo está, para dar uma entrada, processando uma saída. Então, algoritmo você tem isso daí. Uma meta-heurística, ela tem esse mesmo conceito que eu acabei de falar para vocês de algoritmo, contudo, ela difere porque você não consegue, dentro do algoritmo que você criou para uma meta-heurística, fazer verificações. Entendeu? Matematicamente, é improvável que você consiga. Você não consegue retornar, simular valores, e para cada valor que você simulou, ele vai dar o mesmo resultado. Pode ser que, com os mesmos valores de entrada, ele produza saídas diferentes. Entendeu? Então, essa busca por eu colocar um resultado e ele gerar uma saída, ele acontece com vários testes, né? Várias execuções, até que você consegue, entre a entrada e a saída, definir o que nós chamamos aqui de modelo, entendeu? Esse modelo aqui é o que a gente não consegue verificar. É como se fosse uma caixa preta, onde você entra com algumas informações, passa por algum local aqui que você não tem a mínima noção do que está acontecendo, e aí ele produz uma saída. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que não conseguimos verificar o que realmente está acontecendo dentro desse algoritmo. Então, esse algoritmo, quando ele tem essa característica aqui, a gente muda o nome dele, deixa de ser algoritmo, a gente passa a chamar de heurística. Ok? Então, essa solução, é, é, através de aplicação de heurísticas, geralmente simula observações da natureza, geralmente simula algumas observações que nós podemos fazer pelo meio em que estamos vivendo, pelo cotidiano, observando como é que funciona no mundo real, e aí a gente tenta transformar isso daí em experiência, tenta transformar isso daí em alguma solução computacional, entendeu? Então, essa é a diferença de heurística, né? Heurística é o ato que nós temos aí de inventar, de descobrir, de conceber novas regras, novos valores através de premissas do qual a gente já existe. Então, esse seria heurística, ok? E aí nós temos vários exemplos de heurísticas na nossa área, tá? Uma delas é o algoritmo genético, nós temos alguns exemplos aí de redes neurais, etc., que nós consideramos como sendo exemplos. Então, se você pesquisar no Google aí, exemplos de heurísticas, né, computação, você vai ver aí o que é algoritmos de heurísticas, né? Então, ele vai trazer para você aí, geralmente, a maioria dos exemplos trazem aí os algoritmos genéticos, entendeu? Okay? E aí, esses algoritmos de heurísticas, a gente divide ele em algoritmos que fazem alguns tipos de buscas, né, que nós chamamos de método de busca, alguns algoritmos que representam soluções, okay? E dentro das heurísticas nós temos ainda características das metas heurísticas, entendeu? Então é uma área bem ampla.
ficou claro para vocês a definição, né? Então, assim, quando eu tenho uma entrada, tenho um processamento, uma saída, e eu consigo validar esse fluxo, eu consigo enxergar esse processamento e mapear esse cara aqui em algum modelo matemático que seja, eu tenho um algoritmo. Esse algoritmo pode ser foda, pode ser fantástico, pode ser de outro mundo, mas se eu conseguir fazer isso, ele ainda assim é um algoritmo. A partir do momento que eu tenho algumas percepções, algumas entradas, passa por uma caixa preta, eu não tenho a mínima noção do que vai acontecer depois, ok? Aí sim eu tenho uma heurística. É óbvio que com as experimentações, com os testes, com os ajustes que você faz no código, você começa a prever e a gerar um comportamento sobre essa caixa preta, entendeu? Esse comportamento, essa coisa que nós geramos aqui de maneira empírica, que entra algumas coisas, e a gente começa a controlar isso, nós chamamos esse controle aqui de gerar um modelo computacional, ok? Então, essa é a principal diferença entre algoritmos comuns, ok? E algoritmos de heurísticas. E aí, dentro das heurísticas, nós temos as heurísticas que se baseiam por métodos de busca, ok? Nós temos as heurísticas que se baseiam em comportamentos, né, experimentos disso, daquilo, e temos as metaheurísticas, entendeu? E aí a gente precisaria esmiuçar cada área dessa. Então, a nossa aula 02, por exemplo, ela é em cima de métodos de busca. Aí lá a gente vai descrever os caminhos e quais são esses métodos de busca, ok? Então, basicamente, né, essa é a diferença entre heurística e algoritmo. Beleza, então, dentro Só um minutinho, professor. da ciência da computação, existe uma área muito ampla, conhecida como visão computacional. Essa área, visão computacional, ela está dentro da área de inteligência artificial, ok? E ela reflete a necessidade de fazer com que objetos e coisas vejam igual a gente vê, ok? E o ato de ver significa interpretar, significa reconhecer, significa, às vezes, até tomar decisões com base no que a gente está reconhecendo ou vendo. É uma área que teve grandes avanços de 2010 para cá, nasceu uma outra área dentro dela maior, que na verdade não é que nasceu, é porque ganhou força, que são os conhecidos como Deep Learning, ok? Aprendizado profundo de máquina, mas a ideia da visão computacional é geralmente você acoplar várias câmeras, e essas câmeras têm o poder de enxergar o mundo real e transformar isso daí em um mundo computacional, um mundo mais lógico, mais da computação. Então, um exemplo de aplicação de visão computacional está dentro de carros autônomos, né, veículos elétricos, está dentro de sensores, está dentro de eu poder querer analisar o rosto de alguém e querer identificá-lo, né, eu mostrar para a câmera alguma coisa e ela saber o que se trata esse objeto e por aí vai, ok? Então, essa seria a ideia da visão computacional, ok? Então, a partir do momento que eu acoplo várias câmeras no carro e esse carro consegue enxergar através dessas câmeras, eu tenho a possibilidade de enxergar em um veículo autônomo, ok? Esse seria o desafio aí. Beleza, então, o que nós temos dentro dessa coisa toda aí seria basicamente isso, né? Eu tenho o histórico aí da estado da arte da inteligência artificial, foi onde nós chegamos até agora, ok? Aí eu vou ter a parte de resolução de problemas de computacionais, né? Quais são os tipos de problemas que existem. Aí a gente pode entrar em computação evolutiva, são os algoritmos que levam em consideração a teoria da evolução para poder ele melhorar e chegar no resultado, e depois nós entraríamos aí, então, em redes neurais. Esse seria o conteúdo programático, mais um pouco direcionado em cima do nosso conteúdo, ok? Então, esse seria o nosso foco da disciplina. Atingimos isso daí, a disciplina, ela basicamente, ela encerra, que aí ela cumpriu o objetivo do qual ela veio dentro de um curso que não é da ciência da computação, dentro do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, dentro do conceito aí, podemos falar, então,
Não sei se vocês observaram aqui, eu falei tudo, né, até agora, né? Falta apenas a parte de classe de problema. Então, eu vou começar por aqui, as classes de problemas, e aí a gente vai descer nesses assuntos aqui. Ok? Beleza, então a parte de introdução, a parte de entender, de ter um overview da parte de inteligência artificial, nós já fizemos. Aí agora eu delimitei o que é um algoritmo, o que é uma heurística, e agora nós vamos delimitar também quais são as classes de problemas existentes, ok? Essas classes de problemas, geralmente, ela está vinculada a se eu consigo resolver matematicamente falando ou não. Se eu não consigo resolver matematicamente falando, eu não consigo chegar numa resposta exata, então eu posso falar para vocês que o algoritmo que eu vou estar trabalhando é o conceito de algoritmo não determinístico. Se eu consigo chegar dentro de uma resposta exata, eu posso dizer para vocês que esse algoritmo é um algoritmo, o problema que ele está resolvendo é um problema determinístico, ok? Se eu consigo resolver dentro dos problemas determinísticos e eu consigo chegar numa solução matemática, eu posso dizer para você que eu posso aplicar algoritmos, ok? Só algoritmos. Se eu não consigo resolver isso daí, eu vou aceitar uma solução aproximada, eu vou aceitar o ótimo, eu vou aceitar o próximo do ótimo, eu vou aceitar o bom, mas não é uma resposta exata, então eu falo para vocês que estão dentro da classe de algoritmos não determinísticos, e aí para isso eu tenho que aplicar alguma heurística, ok? Então, basicamente, eu vou projetar uma tela aqui, para a gente fazer essa diferenciação de classe, mas entendam que tem mais coisas além do que eu estou colocando aqui. Isso aqui é apenas uma introdução para vocês enxergarem e ver, né? E ver aí que existem mais coisas dentro da computação. Deixa só o meu tablet conseguir projetar para vocês direitinho aí. Eu vou colocar aqui uma tela. Não sei, vocês estão vendo a tela do tablet ou a apresentação? Eu vou parar a apresentação aqui. Olha, o que está aparecendo? Eu vou fazer isso, eu acho que era essa justamente, estava sobrepondo as apresentações. Então, vamos lá, né? O que eu estou falando para vocês, né? Estamos entrando aí na ciência da coisa, né? Então, observem, eu tenho duas principais classes para eu poder determinar algumas coisas. Eu tenho os problemas determinísticos e eu tenho os não determinísticos, correto? O que é um problema determinístico? É quando eu consigo mapear esse cara em uma função matemática, ok? Então, se eu pegar lá y é igual a x mais b, né, eu consigo fazer isso daqui, qualquer valor que eu passar para essas variáveis, ele consegue chegar, né, no mapeamento da função y aqui, né, que a gente fala f de x, não é isso? Então, eu passo alguns valores aqui, eu chego em 3. Ok? Consegui mapear matematicamente falando. Mas eu posso não me limitar apenas a sistemas que tem uma resposta linear. Tipo isso daqui, esse cara aqui é uma linearização matemática. Mas eu posso ter uma função quadrática, eu posso ter uma hiperbólica, eu posso ter qualquer outra função aqui, ok? Então, eu consigo ter um mapeamento. Se eu passar os valores, a máquina pode demorar até para poder processar isso, mas no final ela chega num valor igual a 3, por exemplo. Se eu parar isso daqui, desligar o computador, vou embora. Amanhã eu volto, ligo o computador de novo e mando rodar novamente com os mesmos parâmetros, a máquina vai demorar a processar, mas também vai chegar no valor o quê? De 3, ok? Então, não interessa o custo computacional. Se o problema é determinístico, significa que ele tem uma solução, entendeu? Resolvível em tempo polinomial. O que é em tempo polinomial?
Então, esse cara aqui são classes de problemas resolvíveis em P. O que é P? Polinomial. Significa que pode até demorar, ok? Mas se eu esperar, chega numa resposta, ok? Se eu esperar, vai chegar numa resposta. Então, esses são os algoritmos determinísticos. Nisso daqui, eu vou aplicar o quê? Aqui eu vou aplicar algoritmos, ok? Tá escrito errado aí, né? Ok? Ok, entendi. Então, é dessa forma que ele funciona. Os não determinísticos é que eu não consigo mapear matematicamente isso. Ou, se eu acho que eu consegui mapear matematicamente, porque aí existe outra vertente, se eu conseguir mapear isso daqui, se eu conseguir fazer isso, a execução desse código vai demorar tanto que vai cair em um outro problema. Eu não vou saber se a máquina está demorando a processar, se a máquina travou, ok? Certinho? Entendeu? Se a máquina está em loop infinito. Esse problema aqui nós conhecemos na matemática como problema da parada. Novamente, a máquina não sabe se travou ou se é demorado por isso mesmo. Ela não sabe dizer se está rodando em loop infinito. Ela fica sempre nisso daí. Você olha para o algoritmo, olha para a execução, você como você está projetando o algoritmo, e aí você não tem essa noção. Então, aí você vai dizer que esse algoritmo, ele não tem solução, esse algoritmo, ele não tem solução em P, em tempo polinomial. Ele pode ter solução em outro tempo, que a gente dizia que, nós podemos dizer que é não polinomial, ok? Que é outra classe de problema. Aí lá você paraleliza, lá você quebra o problema em mais de um problema, e aí você consegue regredir esse problema, entendeu? Reduzir esse problema maior em problema menor, e aí esse problema menor tem solução em P. Aí é uma estratégia que você vai estar utilizando, entendeu? Para poder resolver esse problema. Aqui, então, você vai aplicar técnicas heurísticas. Porque talvez você não tenha uma solução em P que está demorando, mas se você colocar ela para poder processar 4 dias, o resultado que ela alcançar é um resultado que para você é importante, para você aquele resultado é válido, não é o ótimo, mas é um resultado bom e você vai trabalhar em cima daquilo ali, entendeu? Então, seria essas classes de problemas, existem isso daí, ok? Então, aqui no determinístico, você tem uma solução, você consegue mapear ela matematicamente, e ela pode demorar, mas ela resolve. Você sabe dizer se ela está demorando, se ela está travada ou se ela está em loop. Ok? Beleza. Aqui, você não consegue aplicar os algoritmos comuns, ela não consegue resolver em tempo polinomial, ok? Você não sabe se a máquina está rodando, você não sabe se ela está travada. Então, aqui vai cair no critério do problema matemático chamado problema da parada, né? Halted problem, ok? O problema Halted problem, ele trabalha em cima desses quesitos. Até hoje é um problema em aberto na matemática, na ciência da computação, ninguém ainda conseguiu resolver esse problema, ok? Para eu conseguir trabalhar em cima desses algoritmos aqui, eu considero soluções boas, soluções próximas da que eu considero ótimas, mas que ou não tenho certeza se é a solução ótima para o problema, porque ela não é determinística, entendeu? Então, eu aceito aquela solução que, para mim, naquele cenário, naquele momento, é uma solução ótima. Então, por isso que eu aplico algumas estratégias algorítmicas para eu trabalhar com isso. Uma estratégia que existe aqui é dividir esse problema em problemas menores, dos quais esses problemas menores eu consigo resolver. Ok? Então, aqui nós chamamos de redução, esse problema aqui. Ok? Então, é essa forma aqui
que a gente consegue trabalhar, ok? Então, aqui eu consigo estabelecer critérios que, para determinados valores, eu consigo chegar numa decisão. Aqui, esses critérios são muito ocultos, é como eu falei, uma caixa preta que a gente não sabe o que está aqui dentro. Ok? Então, basicamente, esse seria as duas classes, as duas classes de algoritmos de problema. Então, eu tenho aqui, se eu fosse fazer um desenho, se eu fosse fazer um desenho das classes de problemas, a gente pode desenhar, deixa eu pegar uma figura aqui na internet, para eu colocar os outros. Vou pegar uma imagem aqui que vai ficar até mais fácil. Porque tem o P, N, PC, enfim, tá difícil. Então, assim, eu tenho uma classe matemática, eu posso desenhar, então, dessa seguinte forma. É conhecido isso que eu estou falando, tá? Existem umas classes de problemas conhecidas e eu resolvo em tempo polinomial. O que é tempo polinomial? Eu consigo esperar ela resolver. Mesmo ela demorando, eu consigo resolver. Ok? Certo? Certo, entendi. Existe outra classe de problema aqui do lado de fora, que são NP, que eu também consigo resolver ela, tá? Mas que ela não consegue me resolver em tempo polinomial. Eu posso confundir, às vezes, aqui, achar que ela está travada, entendeu? Ela é uma solução que eu tenho que dividir ela para eu conseguir resolver esses caras aqui. Então, o grau de complexidade de NP aqui é um grau muito, muito, muito completo. Então, eu tenho que trabalhar em uma abstração de problema, ok? Para eu poder conseguir resolver esses problemas. Esses aqui são os NP, ok? Certinho? Certo, entendi. E deixa eu apagar esse cara aqui, tá? Para eu fazer um desenho melhorado. Então, aí agora existe, do lado de fora aqui, um outro nicho de problemas que chama NPC, NP completo, ok? Que são problemas que extrapolam a matemática, entendeu? Eu não posso confirmar se existe ou não essa solução, ok? Ok? Então, aqui, ó, e NP, P e NP, o P está contido dentro de NP, eu consigo fazer essa redução aqui, ó, entendeu? Mas eu não consigo fazer necessariamente aqui. Então, é comum no processo de resolução eu ter uma dificuldade maior de trabalhar com esse NPC aqui. Mas ainda assim ele está aqui dentro dessa classe aqui, ó. Todos eles estão dentro das minhas classes NP. Então, eu tenho aqui NP, né, de não polinomial, eu tenho aqui de polinomial, e eu tenho NP completo, de não polinomial complexo, ok? Então, trabalhar dessa forma. E, professor, Existe um outro cenário do lado de fora aqui, que é o NPC hard, que a gente chama de NP difícil, e a gente nem conversa sobre esses caras aqui, porque a conversa aqui sei lá, vai dar um nó na nossa cabeça aqui. Então, essas são as principais classes de problema, ok? Então, matematicamente falando, eu tenho essas divisões na matemática. Problemas que estão aqui em NP difícil, geralmente ainda não tem soluções adequadas, a gente ainda não consegue resolver algumas coisas dentro dele, ok? Então, os algoritmos que possuem resolução em tempo polinomiais, que estão aqui dentro, ó, estão aqui dentro, eu chamo esses algoritmos aqui de eficientes. Por quê? Porque eles conseguem resolver, ok? Então, ele pode até demorar na execução, sei lá, gastar uma função linear, ela pode ser uma função O de n, que nós consideramos ela aqui de quadrática, né? Ela pode estar em O de n a cúbica, mas a gente consegue resolver isso daqui, ok? Então, essa seria o em tempo
em tempo polinomial, o n ao cubo aqui, eu até posso reduzir ela aqui, fazer um n, O é de n log de n, o tempo de execução dela aqui. Então, acaba que, se tiver em O de n ao quadrado, eu considero ela em tempo de execução eficiente. Até mesmo o O, n, log de n. Ok? Então, tudo isso daqui eu falo que o algoritmo é eficiente, ele está em tempo polinomial, ou seja, eu consigo esperar. Certinho? Então, esse cara aqui está no dia a dia. Quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando de dois aspectos na matemática. Eu estou falando do aspecto de velocidade de execução, ou seja, lá na CPU, tá? Na verdade, vou até trocar esse nome aqui para poder ficar mais adequado para vocês. Lá na unidade central de processamento, que é um conjunto mais complexo de coisa, ok? E existe o conceito também aqui de espaço. Então, ele ocupa espaço aqui em memória, ok? Que é razoável. Não adianta nada eu ter um cara que é O de n ao quadrado na velocidade, mas quando ele está aqui na ocupação da memória, ele é um O de n, sei lá, a quarta. E aí aí não existe espaço suficiente na memória, né, sei lá, 8 gigas de RAM, tá? 16 gigas de RAM, 32 gigas de RAM. E esse cara não consegue resolver. Então, eu vou falar para você que, no conceito desses dois, esse algoritmo eu não posso considerar ele P. Eu tenho que considerar ele o quê? NP. Por quê? Porque os algoritmos NP, ele tem justamente essa característica. Eles não são eficientes. Ele falha tanto na ocupação de espaço, quanto na ocupação de velocidade. E aí, nesse caso, é onde eu pego um problema, ok? E divido ele em dois problemas. Aí eu resolvo o problema A, depois eu resolvo a outra parte B, e no final eu converjo isso daqui, vou convergir aqui, ok? Em uma solução completa para o meu problema. Entendeu? Mas se eu tratar esse cara como um problema maior, ele vai cair nisso daqui que eu falei. Ele não consegue executar de maneira eficiente, nem por questões de espaço e nem por questões de velocidade. Aí eu vou ter problema. Então, eu quebro esse sistema em mais partes para eu conseguir resolver esse cara aqui. Mas ainda assim, eu fazendo isso, aí eu estou querendo dizer, nesse caso, que o meu NP vai ser igual a P, mesmo que eu tenha que resolver esse cara em duas etapas, em duas vezes. Ok? Então, isso seria o que eu estou falando para vocês, tanto quanto espaço, quanto velocidade, algoritmos eficientes. E aí a gente considera, nós vamos considerar na nossa disciplina aqui, em sua maioria dos casos, o tópico velocidade, tá? Eu vou estar aqui preocupado, entendeu? Com o lado da velocidade, mas é óbvio que eu não posso deixar de olhar para a complexidade de espaço. Aqui eu estou olhando apenas para a complexidade de tempo. Então, quando eu falei O de n ao quadrado, O n log de n, são funções matemáticas, entendeu? Que ela vai ter um comportamento que, no máximo, ela é assim, ó, entendeu? Uma parábola. Mas ela não pode ser uma hiperbólica, entendeu? Certo? Se ela passar para o campo da hiperbólica, que seria mais ou menos assim, ó, ok? Você vai perceber que para uma determinada entrada aqui, ela ainda é executável, mas se eu aumentar muito a quantidade aqui, aumentar muito esse eixo X aqui, ó, ela vai ficar numa situação que ela não consegue resolver. Olha só o tempo que ela está gastando computacionalmente falando aqui. Isso aqui está entrando, cara, de tal ponto que ela pode, inclusive, se aproximar mais ainda aqui, ó, do Y, entendeu? Quanto mais ela aproximar do Y aqui, essa setinha, quanto mais ela encurvar para cá, pior vai ficar. Entendeu? Então, assim, esse é o cenário de complexidade de velocidade, ok? Então,
eu tenho aqui O de N ao quadrado e O de N log de N. É o máximo que eu posso dizer em relação ao polinomial. Passou disso, ele vai estar no não polinomial, e aí eu tenho que fazer aquela coisa lá de quebrar o problema, ou aplicar uma heurística, ou dividir em processamento multithreads, processar na VGA, processar na CPU. Eu tenho que entrar com algum artifício computacional para poder resolver esse cara. E aí eu vou encontrar uma solução para ela. Ok? Então, basicamente, é isso as classes de problema. Ok? Dentro de P. Certinho? Então, quando eu falo para vocês que eu tenho aqui o P, eu consigo formalizar o problema, entendeu? Eu consigo codificar uma entrada, processar e gerar uma saída, entendeu? Eu consigo tratar esse problema e mapear ela numa função polinomial, numa função matemática que represente O de N ao quadrado ou O de N log de N, certinho? Ok? Bem, professor. Eu consigo resolver em tempo real e eu consigo esperar pelo processamento. Essa seria a ideia. Okay? Então, esse seria a ideia de problemas da classe. Para o problema das classes DNP, é justamente o que eu estou falando para você. É um algoritmo não determinístico, tá? Lembra que eu fiz a divisão aqui? Determinístico, não determinístico. Aqui eu coloquei P, certo? E aqui eu coloquei não tem solução em P. Então, eu posso falar que ele é não polinomial. Ok? Então, essa seria a minha ideia aqui. Então, os algoritmos que estão em NP, ele possui algumas características, tá? Eu não posso determinar, eu não posso entender o que vai acontecer. Se eu aumentar muito a minha entrada para o problema, eu deixo o algoritmo com uma solução ruim, e talvez ela até perde velocidade, ela até perde ele até perde qualidade. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina aí que você tem que processar, para cada pessoa, você tem que processar o extrato bancário de cada banco que ela tem. Então, eu tenho aqui uma pessoa, essa pessoa tem N contas bancárias, ele tem N contas bancárias, ok? Uma pessoa, N contas bancárias. Então, se eu fizer uma situação aqui, que eu vou processar aqui, sei lá, 10.000 pessoas, ok? Em cima de X contas bancárias, pode até ser 5 contas bancárias aqui, 10 contas bancárias, 10 contas. Não tem problema. Eu tenho um for em cima da pessoa 1 até a pessoa N, a última pessoa, ok? Então, nesse momento aqui, eu tenho uma situação que o meu algoritmo, ele é linear. Independente da quantidade de pessoas que eu processar dentro desse for, o tempo de execução dele, entendeu? Vai ser o quê? Linear, porque eu tenho apenas um for. Beleza, então, essa é a primeira situação. Quando eu for trabalhar nesse cenário aqui, eu vou ter que fazer outro for aqui, que para a pessoa 1, ok, eu vou ter que considerar todas as contas bancárias de banco de 1 até o banco N dessas pessoas, ok? E aí, esse cara vai me facilitar muito, porque as contas bancárias que nós trabalhamos são contas bancárias limitadas, né? O cara vai ter 100 contas, não faz sentido uma pessoa ter 100 contas num cenário muito ruim. Então, mesmo nesse cenário aqui, eu posso mapear essa função aqui, porque agora eu tenho um for dentro de um for. O que acontece quando eu tenho um for dentro do for? Eu vou executar N passos para a primeira função e vou executar N passos para a segunda. N passos para a quantidade de pessoas e N passos para a quantidade bancária. Qual que é o resultado da multiplicação de N vezes N? Né? Então, tem aqui, ó, N
vezes N. Esse primeiro N aqui para processar a quantidade de pessoas, esse segundo N para processar a quantidade de contas que cada pessoa tem. Quando eu tenho uma multiplicação e a base é a mesma, eu fixo a base e somo os expoentes. Então, aqui tem um expoente 1, aqui tem um expoente 1, N vezes N vai dar N o quê? Ao quadrado. Se eu mapear um N ao quadrado, entendeu? Por mais que seja difícil, ela vai ser uma função assim, ó, uma parábola, ok? Por mais que eu vou aumentando a quantidade aqui, ó, a quantidade de pessoas, no caso aqui, ó, de pessoas, eu consigo acompanhar essa evolução aqui do tempo, ok? Então, pode demorar, mas ainda assim eu ainda tenho uma situação que é processavelmente falando possível, ok? Então, esse problema aqui é um problema P, ok? Agora, se para cada pessoa, ok? Eu tivesse que, dentro desse for do processamento bancário, eu tivesse que fazer algum tipo de vínculo, ou eu tivesse que considerar, dentro do seu grupo de amigos ou não, ou dentro daquela agência bancária, eu tivesse um outro for aqui, em cima de pessoas vinculadas, PV, até pessoas vinculadas N, e eu tivesse que fazer esse outro for, aí eu teria um N vezes N vezes N. Aí eu teria um N a cúbica. Um N a terceira, entendeu? Ok? Então, se eu tiver um N a terceira, se eu tiver um N vezes N, isso cara aqui vai ser uma função cúbica. Então, o meu algoritmo vai ser o seguinte aqui, ó. Vai ser desse jeito aqui. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Agora aqui, ó, se eu, por exemplo, entrar com a quantidade pequenininha de pessoas aqui, né, pessoas, a máquina consegue processar. Mas, se eu aumentar demais a quantidade de pessoas aqui, essa máquina não vai dar conta de processar. Entendeu? Por isso que a gente vai classificar esse cara aqui como não polinomial. Esse algoritmo aqui, ele é um problema não determinístico, porque eu tenho pessoa, que eu considero contas bancárias, que para essas mesmas contas bancárias eu considero agência, e dentro dessas agências eu considero outras pessoas. Eu não tenho a mínima noção de quanto é aqui, eu não tenho a mínima noção de quanto é aqui. Se eu pego uma quantidade pequenininha aqui, ó, de pessoas, 100 pessoas aqui, 5 contas, apenas uma agência, e apenas mais 100 pessoas aqui, beleza, a entrada para o meu problema são essas quantidades aqui, eu consigo processar rápido. Agora, se eu fizer 1.000 aqui, 5 aqui, 1 aqui e 1.000 aqui, faz a conta de quanto que é 1.000 vezes 5 vezes 1 vezes 1.000. Vamos fazer uma conta aqui rapidão para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. 1.000 vezes 5 vezes 1.000 de novo. 5 milhões. A máquina vai fazer 5 milhões de operações só para poder processar o primeiro. Quando ela for para o segundo, ela vai processar 5 milhões de vezes de novo. Qual que é o problema? O problema é que essa função aqui, ela é exponencial. O que significa exponencial? Se eu aumentar aqui, ó, de 1.000, eu aumentei para 2.000. Se fosse uma relação linear, o valor de 5 milhões aqui, ele aumentaria linearmente, ok? Mas eu vou fazer a conta para vocês verem o que acontece agora. 1.000 vezes 5 vezes 1.000 vezes 2.000. Eu aumentei apenas 1.000 aqui, ó, ok? Só 1.000 pessoas. Quando eu fizer essa conta aqui de 5 milhões, ele está indo para absurdos 10 bilhões de processamento de cálculos. Então, quando eu cresço o tamanho aqui da minha entrada, entendeu? Quando eu cresço o tamanho da entrada aqui,
A minha máquina, cara, ela deixa de processar 5 milhões de registros e passa a processar 10 bilhões de registros. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai aumentar a memória. Depois, no segundo momento, você como cientista lá, como um programador, você vai aumentar a quantidade de máquinas e vai fazer um processamento paralelo, né, escalável horizontalmente, ok? Aí você vai começar a clusterizar isso, aí você vai começar a comprar mais máquina, entendeu? Onde, cara, o problema não está em colocar máquina, porque cada vez que você coloca mais máquinas, ele resolve parte do problema, entendeu? Mas ele não resolveu o problema. Se começar a aumentar muitos números aqui, vamos supor que agora não seja uma agência, sejam duas agências. Você acha que ele vai para de 10 bilhões, ele vai para 20 bilhões? Não, cara. Vai dar um número assustador aqui. Entendeu? Então, esse é o problema. Não adianta eu escalar as máquinas, não adianta eu escalar a memória, não adianta eu clusterizar. A máquina vai começar tendo problema. Entendeu? Então, é isso que a maioria das pessoas que trabalham com programação não sabem. Eu não devo colocar um for dentro de um for dentro de um for. O máximo que eu devo ir é um for dentro do outro, porque aí ele fica dentro da classe P de problemas. Ele não vai para NP. Então, a máquina ela não vai sofrer para poder processar. Entendeu a situação? Tá, e agora como é que eu faço para resolver esse problema aqui, então? Simples, cara. Simples. Faz o for dentro do for, guarda numa parte da memória e num outro processamento você faz o terceiro for. Você tem que conseguir quebrar esse problema, entendeu? Em dois blocos de execução distintos. Por quê? Porque aí você pode colocar a primeira execução do bloco dentro de uma thread, dentro de vários CPUs, e você consegue colocar a segunda parte do bloco de processamento em outra thread, em outro CPU. E aí, quando você processa esses dois de maneira isolada e depois você junta, você reduziu o problema que está lá em NP para um problema em P. Entendeu? Então, essa seria uma das propostas de solução disso. Mas você já está trabalhando com algoritmo complexo. Entendeu? Então, assim, não tem muita coisa matemática a ser feita. Você pode amenizar o problema. Agora, será que você precisa de um for dentro de um for dentro de outro for? Já que você não está mexendo com algoritmo genético, você não está mexendo com rede neural, você não está mexendo com essas outras coisas. Você está fazendo um sistema para o supermercado, você está fazendo um sistema financeiro, você está fazendo um sistema tributário, você está fazendo um sistema ambiental, entendeu? Então, é onde é que você tem que levar a refletir e a pensar nesses problemas. Então, as classes de problemas NP, eu dei um exemplo aqui onde ele ocupa espaço e processamento. Mas a classe de NP, ela vai muito além disso, entendeu? Elas são problemas que você não consiga fazer isso que eu acabei de falar, mas também a máquina não consegue determinar qual é a quantidade de passos exatos que ela tem que fazer para poder terminar de processar. Sempre a próxima escolha dela, sempre o próximo passo do processamento é uma incógnita, entendeu? Ela para aqui no banco e aí ela faz uma consulta lá na agência, pode retornar um, pode retornar dois, pode retornar três, ela não tem a mínima ideia, entendeu? Então, quando eu tenho que existem alguns problemas clássicos, né, de exemplos de algoritmos, tá, que eu tenho que entender para eu entender melhor a classe NP. Existe um algoritmo chamado algoritmo Hamiltoniano, que é para você descobrir todas as possíveis soluções partindo de um ponto A, visitando todos os pontos até um ponto B. Aí sim você está entrando na ciência da computação. Então, esse problema aí é um problema NP completo, entendeu? Então, se eu falo para você que existe um problema de decisão, a gente não sabe se esse problema é determinístico ou não, ok? Você só vai conseguir saber se ele é determinístico ou não se você reduzir esse problema, ok? E fazer ele executar em tempo polinomial e chegar numa resposta exata, ok? Então, eu peço, vocês vão anotar aí, eu quero que vocês pesquisem qual que é o problema do ciclo hamiltoniano, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês, para ficar bem fácil. Vocês vão pesquisar, não precisa me trazer nada, mas eu quero que vocês leiam sobre o assunto. Qual é o problema do ciclo Hamilton, tá? Mas nós falamos aqui de Hamiltoniano. Hamiltoniano, ok? Você vai ver que para um dado ciclo, eu não sei determinar se ele é determinístico, se ele é hamiltoniano ou não. Aí tem algumas regras aí, eu gostaria que vocês dessem uma lida, entendeu? Para vocês entenderem o que é essa solução NP
NP completo, ok? Desculpa, NP, tá? Certinho? Ok? E aí vocês vão perceber um outro problema chamado caixeiro. Aí, deixa eu ver se eu estou escrevendo certo, tá? Caixeiro é com X. Viajante. Caixeiro viajante é uma forma de resolver o ciclo hamiltoniano. O cara pega o ciclo hamiltoniano, reduz ao problema do caixeiro viajante, reduz vários problemas de caixeiro viajante para depois determinar se o ciclo é hamiltoniano ou não. Entendeu? Eu já estou dando uma dica para vocês. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre esses dois problemas. Se eu perceber que vocês não leram, aí eu vou transformar essa pesquisa em um trabalho e vocês vão ter que me apresentar um exemplo de cada um desses dois caras. Entendeu? Vai ficar algo em cima nesse tipo de quesito, ok? E professor? Professor? Essa é a minha aula de hoje, tá? Já são 15, e aí eu vou parar a minha aula aqui agora para que vocês possam fazer as perguntas e a gente consiga responder dentro desses próximos 15 minutos aí. Um de cada vez para não tumultuar a aula, por favor, tá? Se eu tirar uma dúvida, nesse Eurostic, como fala? Tem algoritmo e Eurosticas, né? Oi. Rapaz, eu estava com o sistema de som aqui desligado, então se alguém me perguntou, Eu tô tentando aqui. Eu desativei aqui o microfone, porque quando eu vou colocar o tablet, o microfone, entendeu? Aí eu desativei para depois eu desativar do tablet. Aí eu tenho que voltar aqui e ativar de novo. Mas, se você puder refazer as perguntas. Então, professor, até tentando antes para tentar tirar umas dúvidas, essa parte do Eurosticas na verdade, um problema no sistema, então. É algo que não dá para ver, não saber a resolução certa. Heurísticas. É assim, cara, porque vocês aí na faculdade, vocês estão acostumados a resolver problemas lineares, que são sistemas que vocês fazem, que tem tela, que tem formulário, entendeu? Que tem um processamento ali de regra de negócio, mas não envolve processamentos matemáticos. Você não está resolvendo um sistema linear, você não está preocupado em resolver um sistema não linear, você não está preocupado em resolver esses outros problemas, entendeu? Aí existem sistemas que existe essa programação aí, do qual esses softwares do qual você está aprendendo a fazer na faculdade, análise de desenvolvimento de sistema, você não vai resolver aplicando esses algoritmos convencionais que você está aplicando. Aí você vai ter que aplicar uma outra classe de algoritmo chamada heurística. Mas, assim, como que a gente não sabe qual é o resultado que vai ter? Como que a gente vai desenvolver um sistema desse jeito? Você aceita soluções, soluções aproximadas ou soluções boas. Vou te dar um exemplo. Você consegue me dizer qual que é o melhor caminho da minha casa até a sua casa? Você sabe onde eu moro no meu exemplo, ok? Ok. Onde é que eu moro? E aí, qual que é o melhor caminho? Um caminho ótimo, um caminho exato. A primeira problemática nossa é o seguinte: não existe só uma rota da minha casa até a sua. Sim. Quanto mais variáveis eu inserir nesse problema, pior fica. Você vai vir a pé, de bicicleta ou de carro, entendeu? Você vai vir sozinho ou acompanhado, você vai vir em horário de pico ou não. Se existe uma ponte entre a gente, será que a ponte está funcionando? E aí você chegou no meio do caminho, a ponte estava quebrada. Então, aquele algoritmo do Google lá de mapeamento de rotas e etc., são soluções que são próximas das ótimas e tem que ser processada num tempo muito hábil. Então, para um dado cenário de entrada de um ponto A para um ponto B, Matheus, pode ter diferentes soluções e diferentes respostas. É isso que é a caixa preta no meio. Você consegue entender qual que é o problema, você consegue programar isso
Mas quando o algoritmo está lá executando, você não tem controle nenhum mais sobre isso. Esse é o problema que você consegue trabalhar. Agora, existem problemas matemáticos mais complexos ainda, que aí você cria um algoritmo para definir quais são as principais variáveis para você conseguir identificar os melhores valores para eu poder chegar numa solução próxima da boa. Vou te dar outro exemplo desse tipo de algoritmo. Vamos supor que existe um remédio chamado Tacilostropan, é um remédio controlado, é um remédio para uso receitado e prescrito por psiquiatras, ok? Uhum. Ele é um remédio que ele tem N componentes dentro dele, ok? N reagentes, N compostos. A minha pergunta é, qual desses compostos, ok, são mais importantes, do qual eu possa retirar os não importantes e, mesmo assim, esse remédio continuar produzindo os mesmos efeitos. Qual que é o objetivo disso? Eu quero economizar na produção, entendeu? Para eu poder baratear o custo desse remédio e esse remédio ser acessível a populações mais pobres e carentes. Entendeu? Mapeado, esse remédio tem mais de 500 compostos. Entendeu? Quais são esses caras aí? Aí você vai fazer um algoritmo que testa o primeiro componente, isola os outros 499, entendeu? Testa o resultado, vê se o resultado está dentro de um limiar aceitável, e aí então eu vou programar uma função que me determina o que é esse limiar aceitável ou não. Então ele tem esses algoritmos, tem características de ter funções que validam o que ele está trabalhando, entendeu? Funções que diz se aquela resposta é uma resposta boa ou não. Aí ele vai para a segunda variável, isola os outros 499, vai para a terceira, isola os outros 499, vai para a última variável e isola os outros 499. Depois ele começa a testar, em vez de uma variável, ele começa a testar duas variáveis, a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta, a primeira com a quinta, a primeira com a sexta, a primeira com a última. Depois ele passa a testar, entendeu? Três variáveis, a primeira com a segunda e com a terceira, a primeira com a segunda, com a quarta, a primeira com a segunda, com a quinta, a primeira com a segunda, com a última, a primeira com a terceira, com a segunda, a primeira com a terceira, com a quarta, a primeira com a terceira, com a quinta, a primeira com a terceira, com a sexta. Ele vai fazer isso eternamente até ele descobrir. Então, esse problema, cara, você não tem resolução dele. Você tem resultados próximos do ótimo, próximos do entendeu? Então, o problema da descoberta de variáveis é um problema sério que temos na nossa área, e são esses problemas que fazem com que a área de inteligência artificial tenha bombado tanto nesses últimos tempos aí. Então, eu vou ter que fazer, então, tipo, desenvolver um sistema para fazer teste, tipo, igual esse problema dos medicamentos aí. Eu teria que fazer testar várias vezes para ele sair um resultado diferente. Você vai ter que testar todas as soluções, nisso que eu acabei de falar, entendeu? Para descobrir quais são as variáveis de maior impacto. E aí você tem que medir cada uma dessa, para depois você descobrir quais são esses componentes do princípio ativo do remédio, e aí você dizer qual é o princípio ativo do remédio para você conseguir produzir um genérico dele. Um por um. A pergunta é, você tem computador e máquina para poder testar e processar isso tudo? Eu vou te falar, não tem, entendeu? Esse é um problema não solúvel, é um problema que a gente, hoje, com a computação, a gente começa a conseguir fazer isso. Mas até um tempo atrás era um problema que não tinha solução. Hoje já existem redes neurais, já existem algumas coisas, alguns algoritmos aí de deep learning que conseguem ficar próximo disso daí, mas não necessariamente. Ok? Vou te dar outro exemplo, que agora a gente mata o problema de NP, NPC. Existe uma outra classe de problema daquilo que a gente não consegue, são os problemas aleatórios. Você consegue construir um algoritmo que acerta os números da Mega Sena? São 60 números, cara. São só 60 números. Você não consegue porque existe o quesito aí da aleatoriedade, existe o critério do sorteio. Você não consegue prever quais são as que serão sorteadas, entendeu? Mas tem a
probabilidade de cair tantos números assim, né? De 60 números, qual é a probabilidade de cair tal número lá, não? Cara, a probabilidade de cair 1, 2, 3, 4, 5, 6 em um jogo, ou cair a bola totalmente aleatórias, é a mesma. A probabilidade, assim, é muito, muito, muito difícil de acontecer, e por conta dessa probabilidade ser muito alta, gigantesca, enorme, exorbitante, é que você não consegue fazer um algoritmo para determinar quais as bolas serão sorteadas. Senão, não existia matemáticos e estatísticos aí pobres, né? É bem mais complexo, assim. Então, assim, assim, eu não estou exigindo que vocês, nesse momento, entendam plenamente essas coisas. Eu só estou explicando para vocês que existem esses fatores, existem essas situações, e aí, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar em cima de sistemas de busca. E aí vocês vão entender a complexidade que é um sistema de busca. Depois nós vamos trabalhar com algoritmo genético, vocês vão entender o que é a complexidade do algoritmo genético. Entendeu? Para vocês, pelo menos, terem uma visão sobre inteligência artificial e saber que a programação não é uma programação igual essa que vocês estão acostumados a fazer, entendeu? Tô vendo que essa é mais difícil. Professor, essa daí é outro nível, né? Falar que não, entendi tudo, tá tudo ok, tipo assim, questão de contexto, né? Tá contextualizado. Se alguém perguntar, você já sabe para onde que a onda vai, né? Mas não É só isso que eu quero. não dá para falar que vai fazer, que eu vou fazer, né? Eu tenho essa. Eu só quero esse entendimento de vocês. Na próxima aula a gente vai aprender o que é um problema de busca. Aí na outra aula nós vamos aprender, num determinado momento, algoritmo genético, num determinado momento eu vou chegar em redes neurais para vocês, mas nada aprofundado, nada que vai exigir demais de vocês nesse quesito, porque seria muito erro da minha parte querer fazer isso, entendeu? Isso aqui exige um mestrado, isso aqui exige um aprofundamento de conhecimento, e aí a gente entra em são outros cenários, são outras formas de pensar, outras formas de trabalhar. Professor. Mas é importante vocês saberem disso, porque eu vou dar sempre dicas, né? Hoje você já sabe que você não vai fazer 3 fors, entendeu? Um dentro do outro. Você pode fazer quantos? Qual que é a dica principal hoje? 2 for, cara, é o máximo que você pode fazer. Se você fizer um terceiro, você está plantando uma bomba. Tipo aquele joguinho lá do Counter-Strike, sabe? Você vai lá e plant the bomb. Entendeu? Você plantou, cara. Mais cedo ou mais tarde você vai explodir. Entende? Então, você pelo menos evita isso, porque você já sabe. E você sabe que tem problemas que você não adianta você querer resolver. E você sabe também a dar valor em um algoritmo do Google quando ele te dá um mapinha bonitinho que você clica, ele traça uma rota para você e chega lá bonitinho. Naquela velocidade. Entendi. Professor? Sim. Ainda dentro da nossa área, mas um pouco fora desse escopo, eu fiz uma pergunta para o Bruno, e o professor Bruno, né? E eu queria também ouvir do senhor nesse caso. Eu tinha perguntado para ele, por exemplo, em via dessa dificuldade do mercado aqui de Goiânia, né? Pagar pouco, né? No estágio, trainee, essas vagas assim, para quem teve que adentrar na área, tipo assim, espremendo e conseguir uma dessas vagas que não pagam bem, se tinha algum outro tipo de possibilidade de fazer algum extra, igual alguns outros trabalhos, o pessoal faz algumas atividades dentro do próprio trabalho, só que extra, né, fazendo um extra para poder contribuir. Mas eu fui vendo na nossa área, eu indaguei e falei assim, professor, fazer site não dá dinheiro, porque é muito tempo, hoje utilizando todas as estruturas de segurança, tudo que tem para ser utilizado, vai gastar 2 meses, 3 meses, o cara vai querer pagar no final, no máximo, 1.500, 1.700. Então, ficar 3, 4 meses trabalhando numa coisa para ganhar 1.700 é um pouco complicado, né?
E, na verdade, ele vai até forçar para que saia antes e querer pagar esse valor, né? Então, eu fiquei assim, bom, site não compensa mais. Aplicativo, não sei. Não sei como é que está esse mercado. Confesso que eu não pesquisei. O que seria viável nesse caso? Fazer extra, fazer uma renda extra. Felipe, você só consegue essa renda extra quando você deixar de ser estagiário. Não tem segredo, desculpa a minha sinceridade. Uhum. Entendeu? Porque qualquer coisa acima disso daí, melhor do que isso, você tem que ser programador, você já tem que estar... Nesse momento, você mesmo já pediu para sair da empresa lá e tá trabalhando como... não mais como estagiário. Qual que é o problema do seu cenário, mestre? Com todo o coração bem aberto aqui, não estou criticando nem nada, tá? Cara, você, por mais que ela seja uma empresa massa, mas você está no lugar errado, cara. Você tem um puta potencial para entrar em outro lugar, começa a distribuir currículo e sai de lá, porque o que você faz não é assunto de estágio. O conhecimento que você tem já te credencia um trainee, já te credencia um júnior, você vai começar a maximizar o seu potencial, entendeu? Então, assim, mesmo sendo programador, escuta o que eu estou te falando, mesmo sendo programador, o cara vai demorar uma pá de tempo para começar a fazer uns freelance. Porque tem que ter experiência, tem que ter uma sacada rápida, tem que saber propor solução, tem que saber analisar, tem que saber entender o que o cliente está querendo, tem que entregar dentro dos prazos, tem que conciliar e dividir a atenção com o seu serviço, mais essa parte à noite que você está fazendo. Você não pode estar preocupado com uma faculdade, entendeu? Você tem que ter tempo para ganhar dinheiro, essa é a realidade. Então, quando você está dentro desse cenário, a melhor coisa que tem que fazer, cara, é procurar um cenário mais favorável para você. E isso que eu estou te falando é para você, porque tem muita gente que está nesse cenário que você está aí, que são as maiorias, que não dá conta de pensar onde é que você está pensando. Tem muita gente que não dá conta de tentar o que você está tentando, e tem gente que não passa pela angústia que você está passando, entendeu? Então, essa é a minha sugestão para você, entendeu? Você pode perceber que, na opinião do professor Djalma, é essa. Na opinião do profissional, eu vou dizer para você, cara, não existe estágio para análise de desenvolvimento de sistema, entendeu? Existe assim, ó, você termina a faculdade, entendeu? Você começa a adquirir experiência como um trainee, alguma coisa, e ali você vai alavancando a carreira. Quando você fala de estágio, o estágio é um projeto onde tem uma data de início, entendeu? E tem uma data de fim. Se você olhar lá no seu contrato, lá tá assim, ó, data de contratação, tal, data de finalização, tanto. Nesse período, cara, você não tem direito a nada, você não pode exigir aumento de salário, você não pode conversar para renegociar, você não pode fazer nada. E dentro de uma empresa que pega estagiário, aí você, para sair da função de estagiário, você tem que passar pelo RH, você tem que passar pela política da empresa, você tem que passar por uma série de outras situações. Então, a pessoa que está tentando entender o que está acontecendo dentro da área, o estágio é ótimo, porque ela fica nesse período de 12 meses e ela aprende e degusta sobre a área. O seu caso não é mais de degustação, o seu caso você já sabe o que você quer, você já sabe que você vai trabalhar com isso, você não tem dúvida, você não quer desistir, você não está pensando em desistir. Então, está na hora de você dar um jeito na sua vida, cara, terminar esse relacionamento e começar o próximo. Infelizmente, lá dentro, esse cara que está lá dentro, ele não vai segurar sua onda, entendeu? Ele está utilizando o estágio como mão de obra para resolver problemas de software dele, e isso, na minha cabeça, não faz sentido. Apesar de ser um colega meu de instituição, né? Porque o IEL é uma instituição Senai, entendeu? Então, eu falo isso, está sendo gravado com a maior transparência, com a maior clareza. Inclusive, mestre, eu vou além, cara, eu vou além para você entender o que eu estou falando. Você deveria sair para dar oportunidade a outra pessoa para entender se é a área que ela quer ou não. Pessoas que estão nesse momento com dúvidas. Ô, professor, agora... Então, aí rapidão, aí entra o critério seguinte, você não vai sair de mão beijada, né? Começa a distribuir currículo, começa a tentar entrar na área, começa a criar algum exemplo seu de framework, de qualquer coisa, começa a conversar com os professores, começa a colocar no LinkedIn algumas situações, e aí quando você sai, aí você não cita lá que você está estagiando, cara, não cita, entendeu? Cita que você já teve estágio, que você já está no que período, mas você tem experiência
com Java, você tem experiência com Angular, você tem experiência com isso, tal, e pá. E aí você vai se candidatar a uma vaga de júnior ou de trainee. Aí a empresa que te contratar, ela sabe que você está nessa situação e ela vai começar a te desenvolver profissionalmente e vai custeando isso. É difícil de entrar? É. Eu não estou falando que você vai arrumar uma vaga de júnior daqui para ali, porque existe um problema clássico na nossa área de TI, existe um problema aí que é da nossa área, do qual a falta de dar oportunidades, a falta de dar treinamento, a falta de apostar em pessoas e querer essas pessoas já prontas, entendeu? Existe um outro problema também, que existe muitas empresas de tecnologias aventureiras na área, que quer explorar, obviamente, é o mercado, a pessoa quer ganhar dinheiro, e ela quer pagar para você R$ 1.200 para ser júnior, entendeu? Ela quer te explorar o máximo possível, porque estamos no sistema mercadológico determinístico, entendeu? É matemático isso daqui, entendeu? Então, assim, eu não sei o que você vai fazer, eu não tenho noção do tamanho da sua decisão, não conheço a sua realidade, mas guarde bem essas palavras, depois você pega esse vídeo e dá uma olhada nele novamente e tenta pensar friamente quanto a isso, entendeu? Você está num momento que você está precisando ter uma oportunidade que não seja estágio, cara. Cara, a gente não... esse negócio de estágio é tão complicado que na faculdade existe vários outros mecanismos para você matar o estágio. Porque se o estágio fosse algo fácil, trivial e realmente funcionasse no Brasil, que as empresas tivessem uma a cultura de capacitar, de treinar, de pensar na formação do indivíduo, ok? A gente não teria nenhuma outra forma de fazer o estágio sem ser o estágio pela empresa, ok? Não teria outra forma. Seria mais ou menos igual acontece lá na medicina. Na medicina ou você faz o estágio da medicina, entendeu? Ou você não forma, cara. Não tem segredo, entendeu? Agora, na nossa área não é assim. Mas, se você for nos hospitais, em qualquer outro lugar, é natural existir vagas para os residentes. É natural. É normal, ninguém questiona isso. Já tá todo mundo sabendo. Entendeu? E quando ele termina aquela residência, ele não pode fazer outra, porque ele vai estar ocupando a vaga de outro residente. Entendeu? Ele tem que procurar a vida dele. Entendi, professor. Não, bacana. Eu justamente pela sua experiência, eu queria entender mais essa situação, porque realmente eu estou fritando de estudar no final de semana, porque arrochou, sabe? Os valores arrocharam, eu preciso... tanto eu já tenho esse conhecimento prévio, né, que o senhor até falou para mim, ó, já tenho esse conhecimento e tal, vou procurar melhorar para atingir níveis maiores, só que eu estava querendo render em questão de valor o conhecimento que eu já tenho agora, entendeu? Se ele vale X, eu quero pegar X porque eu estou precisando de X agora, entendeu? Para não ficar tão apertado assim o downgrade que eu dei na questão de carreira. Porque deu um downgrade fudido, perdão da palavra, muito, muito feroz, que tá me apertando, o próximo mês vai ser bem apertado mesmo, e eu queria dar uma melhorada nisso. O senhor falou do trainee, eu acho que seria bem interessante, porque, tipo assim, no trainee eu ia ver qual que é da empresa e tal, ia ter uma visão do júnior, né? Você ia estar ali quase tocando a vaga de júnior. Mas é muito difícil de encontrar vaga de trainee. Ou os caras querem júnior direto, ou pleno. Eu nunca vi um trainee. Então, se você terminar a faculdade, você já é candidato a júnior, cara. Qual que é o problema? É que você está numa realidade de família, de pessoa e de profissional diferente dos outros. Você saiu de uma área que você ganhava dinheiro e tá trocando de área. Quando você faz isso, inevitavelmente você tem que baixar o salário e passar por essa bronca que você está passando e tentar superar. É algo que, por exemplo, assim, eu vou citar aqui, mas não necessariamente é o que ocorre, tá? É só um exemplo, tá? É uma situação diferente dos outros coleguinhas seus que estão morando com os pais e que na idade deles, agora que eles estão estudando, e para eles podem ficar 12 meses no estágio e para eles não vai fazer diferença nenhuma financeira. Agora, para você faz, entendeu? Você teve um downgrade aí da porra, fudido, entendeu? Você precisa pagar as contas, a mulher tá apertando para casar e etc, etc.
Mas você não adianta, cara, você querer colocar isso como justificativa ou como critério para você acelerar esse processo. Você não vai conseguir. Você vai ter que passar por essas etapas e percorrer o fluxo normal que as pessoas percorrem de oportunidades, ciclos. Né? O máximo que você pode fazer é tentar acelerar isso do seu lado, que é o quê? Você está estudando, você já falou, você está fritando, você está correndo atrás, você está aí, você está aqui, agora é distribuir currículo e se candidatar às vagas de júnior, cara, mesmo que nas vagas de júnior estejam dizendo coisas lá do qual você ainda não tem qualificação. E aí, na entrevista, você tem que ganhar o cara. Nós somos brasileiros, cara. Na entrevista, você tem que ganhar. Na entrevista, você tem que sair na frente. Na entrevista, você tem que demonstrar confiança. Na entrevista, você tem que demonstrar disponibilidade. Na entrevista, você tem que demonstrar força e garra de querer vencer, entendeu? Ah, eu não sei isso daqui ainda, mas, assim, nós somos da área de TI, cara. Fala isso para o entrevistador. Não sei isso daí não, mas todo dia nasce uma ferramenta, todo dia nasce uma linguagem, todo dia nasce uma nova forma de fazer. Assim como eu não sei isso daí agora, eu vou correr atrás, vou aprender, porque eu sou autodidata, eu estudo sozinho, entendeu? Eu te garanto que se você me der 2 dias, eu aprendo isso daí. Só isso que eu quero de você, me dá 2 dias que eu aprendo. Assim como, mesmo eu já trabalhando dentro da sua empresa, que você está tentando me contratar agora, entendeu? Como pleno, vai aparecer uma coisa lá para mim fazer, para eu fazer, desculpa, para mim não faz nada, né? Vai aparecer algo para eu fazer lá, do qual eu não vou ter conhecimento e eu vou ter que parar para poder estudar. Isso é normal da nossa área. Fala desse jeito para o entrevistador, cara. Se o cara é da área, ele te contrata. Não tem jeito. Entendeu? Agora, qual que é o problema? Tem as vagas lá e vocês não se candidatam. Não se candidata, não estou falando você, tá, Felipe? Estou falando do contexto geral. Não se candidata por quê? Porque está pedindo uma série de situações lá. Aparece lá aparece lá com o básico. Gente, qual que é o básico? Java, Hibernate, ok? Spring e algum framework de tela. Acabou, é só isso. Você precisa só disso para entrar, entendeu? Você sabe banco de dados, porque senão você não saberia Hibernate, entendeu? Você sabe a parte de MVC, de o que é um controlador, o que é uma classe de negócio, etc., porque você sabe o Spring. Acabou, velho. Se lá na empresa ele quer Angular e você sabe JSF, você vai ter um tempo para poder estudar. Se lá na empresa ele quer JSF porque são sistemas mais legados e você vai trabalhar com Angular, ele sabe que você vai adequar e você vai aprender. Tudo isso que eu acabei de falar, você aprende dentro da faculdade. E na verdade, nessa altura do campeonato, você já deveria ter atingido tudo isso que eu falei, porque foi dado no semestre passado. Entendeu? Então, é isso que eu faria na sua situação. Porque, cara, o que tem de gente procurando programadores aí, né? Não é possível que não vai ter alguém aí para poder, mesmo o cara não achando um pleno, que ele não se contente com o júnior que está iniciando, mas que seja um júnior, que ele olha para o júnior e ele sabe que esse júnior tem potencial, e ele fala assim, vou apostar 6 meses nesse rapaz. Cara, 6 meses é um tempo suficiente para você ter que dar conta de fazer qualquer coisa na sua vida. Que eu estou falando na vida profissional de tecnologia, obviamente. Perfeito, professor. Com certeza eu também me incluí nesse grupo aí, meio intimidado, né? Nessa questão de vai ler ali a descrição da vaga, o cara tá pedindo linguagens, 2 tipos de linguagem back-end, 3 de front, e algumas não tem nem ligação entre elas, os trem nada a ver. Felipe, a primeira dica que eu vou te dar, cara, não lê não, cara. Vai lá e faz a porra da entrevista. Pronto. Eu vou tocar esse F aí. Eu tô te falando porque eu faço isso do lado de cá. Porque quando a gente faz isso, cara, eu sei que tá sendo gravado aí, mas a gente quer eliminar os aventureiros, aquele cara que tá na área da computação, mas ele ainda não decidiu, o cara que passou a faculdade inteira, entendeu? Coçando, levando com a barriga, sei lá, levando em uma forma de que na hora que eu quiser eu faço, na hora que eu quiser eu corro atrás, entendeu? Eu quero eliminar essas pessoas, bicho. Entendeu? Eu quero trazer pessoas que aceitam o desafio, pessoas que são autodidatas, pessoas que correm atrás, entendeu? É isso que eu quero fazer.
Se em 12 meses você não conseguir nada, você me procura. Cara, eu não tenho agora, eu acabei de ocupar minhas vagas, eu te falei. Você tá vendo? Só da gente conversar, você já tem atenção, entendeu? Mas é algo que, no momento, eu não posso te prometer uma vaga, mas em 12 meses você conversa comigo, cara, que pelo menos um trainee lá, ou um júnior, já começando em 2 contos, com plano de saúde, etc., eu vou correr atrás para você. Perdão, professor, travou, o senhor falou em 12 meses, né? 12 meses. 12 meses, beleza. Não, tranquilo. Bom, já tem um salvaguarda, né? Mas eu prefiro muito, nesses 12 meses, já ter conseguido alguma coisa. Ah, beleza. Combinado, então. Vou interromper a gravação aqui, que eu tenho que ir para a próxima aula. Beleza, professor, muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Tchau, tchau. Boa noite, abraço a todos.